Professor Muniz Bandeira, que é professor universitário, historiador e politólogo brasileiro, conhecido e reconhecido internacionalmente, falando para a Rádio Cairós de Angola e também para o Cafezinho no Brasil. Professor Muniz, o senhor está na Alemanha, é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor teve um recente problema de saúde, mas já está 100% recuperado. Eu desejo aí as boas-vindas e uma ótima recuperação. Muito obrigado. Agradeço-lhe a consideração e atenção, bem como essa oportunidade que me dá para falar ao povo de Angola, porque esse é um país que eu muito admiro. Tanto que, quando houve a luta de libertação, eu sou a favor da unidade dos países de língua portuguesa, porque, Uhum. como dizia Fernando Pessoa, a pátria é a língua. Minha pátria é a língua portuguesa. Eu sou um luso brasileiro e sou a favor da unidade dos países de língua portuguesa. Tanto que defendi que o Brasil, isso no tempo do Geisel, foi manchete até, no Jornal de Brasília, que o Brasil devia enviar tropas para Angola. Não bastava reconhecer o governo da MIPLA, é necessário mandar tropas. E eu acho que devia haver uma integração muito maior. O povo angolano é muito grato por essa oportunidade de ouvir uma pessoa da sua importância. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor, porque o senhor é uma pessoa, um cientista, e como cientista certamente abomina a ideia de teoria da conspiração quando o senhor argumenta com documentos e com provas aquilo que escreve nos seus livros e que fala nas suas aulas e palestras, etc. Qual o conceito que o senhor tem, de uma forma sucinta, sobre teoria da conspiração? Essa é uma fórmula usada pela, pelo que, pelos que conspiram para desacreditar os que denunciam a trama. É muito usual. A CIA, por exemplo, ela não rebate o que se diz, ela simplesmente busca desclassificar quem denuncia suas atividades. Uhum. E uma das formas disso é a teoria da conspiração. Certo. Então Então, para desacreditar, é apenas desacreditar quem vê de outra forma. ocorre que não há nenhum acontecimento Uhum. sem uma causa que tem que ser investigada. Não há nada espontâneo, sobretudo nem na natureza. Não há nada espontâneo, são fatores que convergem. Um acontecimento político não é espontâneo. Há diversos fatores que convergem. E a CIA se especializou em criar as condições para o golpe de Estado, através das cooperations, das spoiling actions, são operações de deterioração da situação do regime, spoiling actions, de descrédito do regime, de movimentações. Ninguém se. Lenin usou isso, a técnica da, da denúncia. E hoje você não pode falar mais em ditadura do proletariado, que seria a ditadura para Marx, não é o governo. Nós estamos numa ditadura hoje da burguesia, estamos.
é o sistema jurídico que é em favor da classe dominante. Como no Brasil, se radicalizou agora em favor da classe dominante, com o golpe contra Dilma. Tanto que está havendo essa reforma, e no resto do mundo eles estão querendo radicalizar, por causa da queda da taxa média de lucro. Então estão querendo reformar a legislação social, o Pacto Social Democrático de Versalhes. Os Estados Unidos são hoje o centro de todo o sistema capitalista mundial. Uhum. Até hoje, o mundo está a sofrer as consequências da crise de 2007 e 2008. O golpe no Brasil se insere nesse contexto. O Brasil votou contra a intervenção na Síria no Conselho de Segurança. Está fazendo submarinos nuclear com a França e outros submarinos. Comprou helicópteros da Rússia. E tomou uma série de outras iniciativas que contrariavam a política exterior dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos chamam? Como é que o senhor avalia essa questão do terrorismo, sobretudo o papel dos Estados Unidos nisso? Os Estados Unidos criaram a Al-Qaeda. Isso é público notório. Para desestabilizar, isso falo amplamente no meu livro Formação do Império Americano. E também na Segunda Guerra Fria. Para desestabilizar a União Soviética, não só na invasão do Afeganistão, mas também nos países islâmicos, nas repúblicas islâmicas da extinta União Soviética. Uhum. Eles criaram, mas eles terão condição de acabar com o terrorismo, professor? Eles fomentaram o terrorismo também na Síria. O exército islâmico recebeu muito dinheiro deles, direto e indiretamente. O programa de treinamento que eles fizeram para combater Assad, muitos deles logo depois, isso está no meu livro, A Desordem Mundial, logo aderiram ao exército islâmico. Seria correto afirmar que ele tentou fazer na Síria o que fez no Iraque? No Iraque é outro desastre. A guerra continua até hoje. Na Síria eles só não conseguiram mais por causa da Rússia. E aí vem a minha pergunta. O senhor acredita que a Síria é um ponto aí de equilíbrio nessas forças entre Estados Unidos e Rússia? Pode surgir daí um entendimento ou caos completo através de uma guerra de grandes proporções? Eu acho que com a vitória de Trump vai mudar isso. Eu queria saber do senhor, diante desse cenário atual, onde os Estados Unidos prometem o isolamento, onde a economia de diversos países, e praticamente em todo o mundo, está seriamente prejudicada, qual seria a atitude correta dos países africanos? Seria um fortalecimento em bloco? O senhor acha que isso seria interessante do ponto de vista tanto econômico como também político? É difícil dizer isso. Porque a África, de modo geral, não superou o estágio tribal. Na África não tem os estados nacionais propriamente.
um Estado artificialmente formado, como no Oriente Médio. É claro que há estados nacionais que são multiétnicos, mas já tem um nível de desenvolvimento econômico capitalista que é fundamental, muito adiantado, que é o caso da Suíça. A Suíça é uma coisa extraordinária. Mas a África tem disputas muito sérias, porque o capitalismo lá é muito atrasado. A África sempre foi uma integrada no sistema capitalista, sim, foi integrada, mas com níveis de produção mais baixos. Porque o capitalismo foi o único modo de produção que teve capacidade de expandir-se mundialmente, de englobar mundialmente, às custas das economias menos desenvolvidas, pré-capitalistas e agrárias. E o capitalismo absorveu a África, mas como fonte de matérias-primas, mercado e mão de obra até no tempo da escravidão. Olha, por falar em escravidão, um dos temas recentes que tem entrado muito em debate é a concentração da riqueza nas mãos de apenas 1% da população do mundo, os super ricos. 83 pessoas controlam. Então, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que vai chegar um momento de que vai ser impraticável e vai haver diferentes focos de revoltas? Como que o senhor avalia? Exatamente isso. Exatamente. O senhor acredita que as Nações Unidas ainda tenham alguma importância? Porque parece que ela hoje somente dá o aval às decisões dos Estados Unidos da América. Sempre foi assim. Ela não dá, hoje ainda ela não dá porque a Rússia se opõe. O Conselho de Segurança. Uhum. Antes a União Soviética se opõe. E depois a China também, depois do reconhecimento. Porque antes a China era representada por Taiwan. Era ridículo. Era previsto. E os Estados Unidos foram advertidos pelo Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, já em 2008, quando eles quiseram incluir Bush, foi 2008, incluir a Ucrânia na OTAN. O Lavrov disse textualmente que a Ucrânia iria partir. Iria cindir-se. E era previsto por vários. Não há quem fez previsões mais justas também do que Kissinger. Kissinger advertiu isso. Não se pode separar a Ucrânia da Rússia. Não se pode esquecer que a Rússia começou em Kiev. Kievan Rússia. E aí está o início. E a Rosa Luxemburgo também. Quando Lenin, com o negócio de autodeterminação dos povos, e Trotsky, acompanhado por ele, resolveram reconhecer a Ucrânia como país, e Rosa advertiu que isso era o país era só para um grupo de intelectuais. Uhum. Que, aliás, nem sabiam escrever direito em ucraniano. É uma língua similar ao russo. Não tem a menor dúvida.
Então há um risco. Hein? Há um risco, então, porque tem a dívida com o gás aí russo, os russos vivem cobrando essa dívida e ameaçando cortar o gás, e isso no inverno se torna assim Por, né? por guerra mundial eu não creio. Isso não creio. Certo. Porque, meu caro, não precisa ter um arsenal grande de armas atômicas. Basta ter um míssil intercontinental que pode devastar os Estados Unidos. A Rússia nunca deixou de ser potência mundial. Ela é herdeira de todo o arsenal e, aliás, aperfeiçoou e ampliou muito mais da extinta União Soviética. Olha aí, não é teoria da conspiração. A Operação Lava Jato foi montada com esse objetivo. O lema de combate à corrupção é um lema que sempre foi adotado pela direita no Brasil contra o governo de Vargas, em que realmente a corrupção não estava no governo, e sim na oposição. Lacerda recebia, Carlos Lacerda, jornalista da tribuna da imprensa, recebia dinheiro da CIA. Isso é certo. Ele enriqueceu, eu sei, e não vou entrar em detalhes agora, porque senão tomaria todo o tempo. As propriedades que ele depois teve que revelar, que antes não escondia. Depois o regime militar. O golpe foi dado. Combate à corrupção. Comunismo e corrupção. Quem eram os corruptos? Eram os que deram o golpe, os governadores. Ademar de Barros, Moisés Lupion, Lacerda. E a corrupção durante o governo militar foi imensa. Agora não tem comunismo. Não existe mais União Soviética. O Partido Comunista no Brasil não é nenhuma ameaça. No governo de Dilma, o ministro da Defesa foi do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E não houve nada, nenhum problema. Atualmente, com esse governo do Temer, o Roberto Freire era do Partido Comunista, que depois tomou outro nome, Partido Socialista Popular, mas, na verdade, eu suspeito, aliás, sempre suspeitei de que ele fosse, assim como o Aloysio Nunes, agentes da CIA infiltrados no Partido Comunista e, por conseguinte, no MDB, depois PMDB. A Operação Lava Jato tem início, isso tem absoluta certeza, posso dizer, com a espionagem eletrônica. Vou te dizer mais. O que eu disse agora numa entrevista, já dei há uns 15 dias passados, escrevi para uma edição especial de Carta Capital. O que se processa no Brasil é uma guerra jurídica. Lawfare. Uhum. Os Estados Unidos deflagraram através de Sérgio Moro e Rodrigo Janot, que operam de acordo estreito com o FBI e o Ministério da Justiça americano. Ambos fizeram treinamento nos Estados Unidos. Isso é publicado, já disse isso em entrevistas. Sérgio Moro fez treinamento em Harvard, jurídico, inclusive aprendeu técnicas essa de forçar a delação, de manipulação
da justiça, para a guerra jurídica, lawfare. Então eu posso afirmar que Sérgio Moro e Rodrigo Janot são agentes infiltrados. Não, eu não gosto de usar essas palavras, porque aí cai no lugar da... Eu prefiro descrever as coisas como eles fizeram treinamento, estão trabalhando aqui. Certo. Então, Isso é eles. muito conhecido e ninguém pode negar. Está na imprensa. Uhum. Eu já disse isso em entrevista. Agora, estão servindo os Estados Unidos. Eles não sabem negar que eles estão servindo. Dentro desse conceito que eu estou falando de warfare. Lawfare. Eles criaram um clima necessário ao golpe. Da guerra contra o terrorismo, destruição do PT, desmoralização do PT. E aí criaram um clima necessário para o impeachment. E foi pura manipulação. Porque pedaladas fiscais, pegar o dinheiro dos bancos para tapar empréstimo, para tapar o déficit orçamentário, depois devolvido aos bancos, todos fizeram. Uhum. Presidentes, governadores e prefeitos, todos fizeram isso. Pois é, inclusive depois que Dilma perdeu o cargo de presidenta da República, deixou de ser crime oficialmente, né? No dia seguinte foi aprovada uma lei que a pedalada passaria a não ser mais considerado crime. Não, lógico. A manipulação da justiça. Uhum. Que tudo sempre foi feito. O mensalão começou com Dirceu para manter o PT no poder, não? E ter maioria no Congresso, não. Só Fernando Henrique. Ou talvez antes, mas com ele, com certeza. Então a Lava Jato entra exatamente aí, na revolta dos americanos em relação à política de Lula e Dilma. Exatamente. Tem a questão também do petróleo, da camada pré-sal. Não é essa única, nem a fundamental, né? Tem várias outras. E dentro de um contexto em que os Estados Unidos estão em Guerra Fria por procuração contra a Rússia, na Ucrânia e na Síria, e contra a China no Pacífico. No Pacífico Sul. Uhum. Uma disputa geopolítica. Eles não iam admitir os Estados Unidos, na sua retaguarda, no seu quintal, o Brasil contrariando a política exterior do Departamento de Estado, as diretrizes, as normas, e possibilitando justamente outros governos, que outros governos também se opusessem aos Estados. Tais como Venezuela, e nada isso para desculpar os desacertos de Chávez e desacertos e desmandos de Maduro. Não estou desculpando nada disso, porque ambos são responsáveis também pelo que foi criado na Venezuela. Não deixando de reconhecer as coisas boas que Chávez fez para o povo de lá. Tanto que até hoje o chamado chavismo tem apoio e do exército. Uhum. Nós temos que balançar. Eu sou cientista, não sou
militante. Então vejo os erros e os desacertos. E os acertos. Né? Sim, claro. E sobre o Brasil, o senhor arrisca fazer uma previsão diante desse cenário atual? Não. O Brasil está inserido nesse contexto aqui. A desordem mundial. Desordem mundial. Para onde caminha o Brasil com esse caos institucional? Não sei. O senhor já viu algo parecido? O senhor tem 80 anos de idade, já viu algo parecido com isso? Nunca. Nunca. Nunca.